E aí, Netinho, o nosso cérebro, tá? Ele é a estrutura mais sofisticada do planeta Terra. Então, acontece. Quando você associa, quando você pensa em estudar 3 anos até você passar em medicina, o teu cérebro automaticamente ele tem um sistema de segurança muito sofisticado, que eu chamo de aplicativos mentais. Então você tem vários aplicativos. Pensa que o teu cérebro é um computador extremamente sofisticado. Então você tem um aplicativo rodando dentro desse computador. E você tem um sistema de segurança que vai ser ativado toda vez que você vai tentar fazer algum comportamento que vai causar algo negativo. Por exemplo, quando eu sentava para estudar, eu lembrava de uma situação que aconteceu comigo na escola, que eu fui falar, era um livro que tinha que ler. Tinha que ler um livro lá de literatura, tá? Machado de Assis. E aí você tinha que fazer um resumo desse livro e você tinha que explicar esse livro para os seus colegas. Fazer uma roda na escola, né? Na sala de aula, fazer uma roda e você tinha que falar. E aí eu não sabia falar em público, eu não tinha a capacidade cognitiva de falar em público, porque eu nunca tinha treinado aquilo. E aí eu comecei a gaguejar. E os meus colegas começaram a fazer bullying comigo, começaram a dar risada da minha cara. E aí aquilo instalou um aplicativo mental negativo, um aplicativo mental de escassez, de insegurança, de medo. E aí, Netinho, toda vez que eu sentava para estudar, eu lembrava dessa situação, inconscientemente, não é consciente, é inconscientemente. E aí eu começava a estudar e mas eu vou ver um vídeo no YouTube. Mas eu vou limpar a casa. Mas eu vou lavar a louça. Mas eu vou entrar nas redes sociais. E aí eu não entendia, Netinho, por que eu sentava para estudar e não conseguia estudar. E começava a procrastinar. E aí, quando eu comecei a estudar a parte cerebral... É a mesma coisa que mim. Acontece contigo isso? Acontece comigo diariamente. Eu sempre falo assim, com aquela vontade. Eu falei assim, agora vai. Aí quando senta, bate um branco, bate a vontade de desistir. Eu penso logo que é difícil, que medicina não é para mim. E aí, mas só que muitos dizem, Florencio, você tem um potencial incrível, mas tipo assim, as pessoas dizem que eu tenho um potencial, mas eu procuro esse potencial dentro de mim, eu mesmo, e não acho. Entendeu, professor? Perfeito. Então, olha que interessante que falou. As pessoas falam que você tem potencial, você procura esse potencial e você não acha esse potencial. Então, dentro desse contexto que eu trouxe aqui para você, né, lá da época que eu fui humilhado na escola, e aquilo instalou um aplicativo mental dentro de mim que me bloqueava, era um bloqueio mental que eu tinha toda vez que eu sentava para estudar. O que acontece? Você nunca estudou na escola, você ficou 13 anos na escola e você nunca estudou sobre o cérebro, que é a estrutura mais complexa. Então, em vez de você decorar lá qual foi o presidente do Brasil, em vez de você decorar lá resistores lá na física elétrica, você deveria ter estudado sobre o cérebro, sobre a neurociência. A neurociência é a ciência que estuda o nosso cérebro. Então, imagina que você comprou uma máquina. Você comprou uma máquina de lavar roupa. E você não sabe como mexer nessa máquina de lavar roupa. Por quê? Porque você precisa do manual para entender como que funciona essa máquina. E aí você vai conseguir lavar suas roupas. Tu entendeu o que eu quero dizer? Estou entendendo. Então, veja bem, o método Atleta da Mente, que é um método de 60 dias, o que ele diz para nós? Ele é baseado na ciência, ele não é baseado no que eu acho. Eu acho que é bom você fazer tal coisa. Não, eu não acho nada. Toda a orientação que eu dou para os meus alunos é baseada na neurociência. Então a neurociência é como se fosse um manual para você conhecer o teu cérebro e a partir dos artigos científicos da neurociência você vai usar esses conhecimentos para aplicar na tua rotina. Só que imagina que você não vai ter tempo de estudar neurociência. Primeiro você vai ter que falar inglês. Em português não tem pouco conhecimento, vai ter que aprender inglês. Aí até você aprender o inglês, até você aprender os conhecimentos. Aí vai demorar anos até você aprender todos esses conhecimentos. Vai demorar mais anos até você aplicar esses conhecimentos na sua rotina de estudo, até você conseguir passar em medicina. E é o que eu tento fazer aqui para vocês, encurtar esse caminho, entendeu, Netinho? Eu tento encurtar esse caminho. Mostrando para vocês um método, um passo a passo que você tem que fazer
em 60 dias para você passar em medicina, para você ser o primeiro médico da sua família. Você calar aquelas pessoas que te humilharam, aquelas pessoas que te rejeitaram, que não acreditaram em você. Você precisa ter memória, você precisa ter controle emocional, você precisa conhecer o teu cérebro e você precisa estudar da forma correta para você conseguir passar em medicina esse ano. E não pensa em 3 anos, não pensa em 3 anos, pensa em 60 dias. A partir de hoje, você vai pensar em 60 dias, tá? Porque quando você pensa em 60 dias, fica mais fácil você conseguir construir consistência nos teus estudos, tá bom? Com certeza. Aí eu vou voltar aqui para poder contar a minha história, viu, professor? Te agradeço de coração. Em nome de Jesus, esse ano a gente está aprovado. Em nome de Jesus, com o método ATM. Isso aí. O método ATM, Netinho, é como se você estivesse indo de avião. Você vai sair do Rio Grande do Sul, ou você vai sair da Bahia e você vai para São Paulo. Você pode ir a pé, você pode ir de carro, ou você pode ir de avião. Então, com o método Atleta da Mente, é como se você estivesse saindo da Bahia e indo para São Paulo de avião. Você vai ir mais rápido, com mais segurança e sem destruir a tua saúde mental. Você pode ir de carro e chegar em São Paulo? Pode, mas esse carro pode quebrar no meio do caminho. Pode ser que você não tenha condições, porque você não recebeu um carro com 18 anos do seu pai, você não nasceu em família rica. Você pode ir de ônibus, você até pode chegar em São Paulo, mas esse ônibus pode quebrar no meio do caminho. E se ele quebrar no meio do caminho, você não vai ter apoio, você não vai ter dinheiro para ficar mais anos e anos e anos estudando, tá bom? Então começa a pensar 60 dias, beleza? Ok, beleza, professor. Muito obrigado pelas dicas e Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.